Venha explorar artefatos enigmáticos, conhecer códigos ancestrais e entender como essas descobertas incríveis nos ajudam a reescrever os capítulos do passado. Vamos descobrir as histórias enterradas pelo tempo. O passado nunca foi tão presente. Número 8. Gato dente de sabre preservado no gelo, Sibéria. Parece apenas um gatinho fofo no vídeo, mas é um feroz predador com dentes caninos enormes. O que você vê é um gato dente de sabre, que no fim do Pleistoceno, entre 126.000 e 11,5 mil anos atrás, percorria a Eurásia em busca de presas. Agora, foi encontrado como uma múmia praticamente intacta, após passar 35.000 anos preservada no gelo. A múmia do gato dente de sabre foi encontrada em 2020 perto do rio Badiarica, na República de Sakha, Rússia. O espécime preservado foi descrito em um estudo publicado na Scientific Reports, liderado pelo Instituto Paleontológico da Academia de Ciências da Rússia. O gatinho morreu com apenas 3 semanas de vida, mas os cientistas ainda não sabem a causa da morte. Sepultado no gelo do permafrost da Sibéria, seu pelo denso e macio, marrom escuro, foi conservado. A preservação permitiu aos cientistas estudar muitos detalhes do animal, como patas adaptadas para neve e garras afiadas. Essa múmia é a segunda evidência de que a espécie Homotherium latidens existiu na Eurásia durante a última etapa do Pleistoceno. A espécie provavelmente foi extinta há cerca de 12.000 anos, após a última era glacial. Antes, os cientistas só haviam encontrado uma mandíbula do Homotherium no Mar do Norte. A múmia revela até um focinho de formato incomum, um grande avanço para entender a espécie. É a primeira vez na história da paleontologia que é possível estudar a aparência de um animal extinto sem análogos na fauna moderna. Número 7. Machado de mão de 60.000 anos, Inglaterra. Enquanto brincava em uma praia, o pequeno Ben, que mora em West Sussex, na Inglaterra, encontrou uma pedra brilhante, mas não imaginava que esse item seria tão valioso. 3 anos após a descoberta de Ben, ele descobriu que se tratava de um machado de mão Neandertal, que pode ter 60.000 anos. O garotinho encontrou o machado quando tinha apenas 6 anos e o manteve em seu quarto. Recentemente, ele foi a uma exposição no Museu Vorten sobre a idade da pedra e percebeu que os itens eram semelhantes à pedrinha que tinha em casa. Ao conversar com os pesquisadores, o pequeno descobriu a verdade por trás do item. Trata-se de um machado de mão que remonta ao final do Paleolítico Médio, período que ocorreu entre 40.000 e 60.000 anos atrás. Ben encontrou o machado de sílex no cascalho superior da praia de Choreon, então é muito difícil afirmar com certeza se o machado foi originalmente perdido naquele local ou se foi removido de depósitos fluviais. Após a descoberta, Ben ficou tão entusiasmado que, embora quisesse manter o machado, decidiu que seria melhor exibi-lo no museu para que outras pessoas também pudessem apreciá-lo. Número 6. Cidade e vila do século XVIII, Brasil. Escondidas há 3 séculos na floresta amazônica, uma cidade e uma vila do século XVIII foram localizadas em Rondônia por arqueólogos e quilombolas usando tecnologia laser. A descoberta foi anunciada em outubro deste ano, durante o evento Amazônia Revelada, que utiliza o LIDAR, um sistema de sensoriamento remoto. O sítio histórico foi encontrado perto do Quilombo Real Forte do Príncipe da Beira, em Costa Marques, na fronteira com a Bolívia. A cidade e a vila abasteciam com mercadorias a fortificação militar e Vila Bela da Santíssima Trindade. A cidade, chamada Lamego, tinha 15 casas, abrigando cerca de 300 pessoas. Imagens de sobrevoos indicaram uma vala artificial que poderia ser Lamego. Pesquisadores encontraram mais telhas e blocos de pedra do que o esperado, sugerindo uma cidade maior. 8 quilômetros separam Lamego da vila de Bragança, onde foram observados traçados de ruas. A ocupação portuguesa começou com o Tratado de Madrid em 1750, mas Lamego foi abandonada no início do século XIX. A tecnologia LIDAR revelou também 2 geoglifos na região, indicando um assentamento indígena populoso. Os pesquisadores esperam que essas descobertas ajudem a proteger legalmente a floresta, preservando seu patrimônio histórico e cultural. Número 5. Cilindros de argila, Síria. Uma equipe de arqueólogos encontrou cilindros de argila, datados de cerca de 2400 AC,
na área de Tel al-Mara, na província de Alepo, norte da Síria. São 4 cilindros de argila com uma escrita alfabética que antecede outros alfabetos conhecidos, em cerca de 500 anos. Essa descoberta altera radicalmente o entendimento dos cientistas sobre a origem dos alfabetos. Eles afirmam que os alfabetos revolucionaram a escrita, tornando-a acessível a pessoas além da realeza e elite social. A escrita alfabética mudou como as pessoas viviam, pensavam e se comunicavam, mostrando que tecnologias de comunicação foram experimentadas muito antes, e em locais diferentes do que se pensava. Sem meios de traduzir os escritos deste achado, só se pode especular sobre seu conteúdo. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Erro matemático preservado em tábua de argila, Iraque. Uma tábua redonda de argila no Museu Asholean, da Universidade de Oxford, preservou um erro matemático por quase 4.000 anos. Esse bloco, um dos 20 exemplos de trabalhos matemáticos da antiga Babilônia, foi encontrado em Qui, no Iraque, em 1931, e usado para calcular a área de um triângulo. O aluno que utilizou a tábua cometeu um erro fundamental, que foi preservado ao longo dos milênios. A placa, com 8,2 centímetros de diâmetro, representa um triângulo retângulo com 3 conjuntos de números cuneiformes. O aluno escreveu 3,75 na linha superior, altura, e 1,875 na linha vertical, base, calculando incorretamente a área do triângulo como 3,1468, ao invés de 3,5156. Antigos blocos de rascunho como este foram encontrados em Qui, Babilônia, centros da educação matemática. A educação matemática na Babilônia surgiu com os grandes impérios. Técnicas como álgebra e geometria surgiram por volta de 3000 a.C. na Suméria. Esses trabalhos mostram uma mudança cultural importante, de memorização para escrita, comparável à transição de registros em papel para digitais no século XX. Número 3. Oferendas votivas em fontes termais, Itália. Arqueólogos realizaram novas descobertas nas fontes termais de San Cassiano dei Bagni, na Toscana, Itália. O local foi fundado como um santuário no século III a.C., sendo posteriormente desenvolvido pelos romanos no complexo termal de Balnea Clusinae. As fontes são alimentadas por águas geotérmicas, que fornecem água a uma temperatura média de 42 graus Celsius. O spa tornou-se uma atração popular devido aos seus benefícios terapêuticos, recebendo visitantes ilustres, como o Imperador Augusto. Escavações anteriores, realizadas em 2022, revelaram uma coleção de 24 estátuas de bronze datadas dos séculos II e a.C., que provavelmente foram depositadas junto com oferendas votivas em homenagem aos deuses. Entre as estátuas recuperadas, destacam-se esculturas de serpentes, sendo a mais notável uma figura de serpente com quase 1 metro de comprimento, que os arqueólogos sugerem ser uma representação de Agatodaemon, uma divindade serpentina da mitologia grega. Outras descobertas incluem milhares de moedas, uma coroa de ouro, estátuas de bronze de figuras masculinas e femininas. Esforços para preservar o local estão em andamento com a criação do Museu Nacional Arqueológico de San Cassiano dei Bagni no Palácio do Arcipreste e o desenvolvimento de um parque arqueológico termal ao redor do Bagno Grande. Número 2. Grandes cisternas subterrâneas, Egito. Arqueólogos que realizam escavações em Darazia, na região de Mareutis no Egito, descobriram 2 grandes cisternas subterrâneas. Na antiguidade, Darazia era uma cidade greco-romana que pode corresponder às descrições contidas em textos antigos de Estrabão e Cláudio Ptolomeu, que mencionam o porto de Deris, localizado a aproximadamente 100 km a oeste de Alexandria. Em um contexto histórico mais recente, o local foi palco da Batalha de El Alamein, um confronto entre as forças do Eixo e o 8º Exército Britânico Comum, crucial na campanha do Deserto Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial. Espalhadas pelo local, encontram-se estruturas da Segunda Guerra Mundial utilizadas por unidades do Exército Britânico entre 1941 e 1942, além de uma extensa rede de 17 abrigos subterrâneos interligados por passagens. As escavações recentes revelaram 2 cisternas subterrâneas com um design quadrangular, acessíveis por estreitos poços que se estendem a partir da superfície.
Cada câmara da cisterna possui cerca de 5 metros de altura e possui pilares retangulares esculpidos na rocha calcária, que sustentam o peso do teto. Essas cisternas e canais bem preservados proporcionam uma melhor compreensão dos extensos sistemas de abastecimento de água das localidades nesta área semiárida. As escavações também descobriram várias estruturas antigas, como habitações do tipo oicos, construídas com alvenaria de entulho e que sobrevivem até uma altura de 1,6 metros. As descobertas na superfície incluem fragmentos de ânforas, panelas de cozinha e frigideiras, tigelas importadas de paredes finas, além de fragmentos de altares de pedra decorados e cornijas, possivelmente de nichos cultuais, o que sugere práticas de adoração doméstica. Número 1. Agulhas de osso, Estados Unidos. 32 fragmentos de agulhas de osso foram descobertos no sítio de La Prairie Mammoth, em Wyoming, que consiste em dezenas de moradias temporárias e restos mortais de um jovem mamute. As agulhas de 13.000 anos foram encontradas quando o sedimento do sítio foi peneirado por uma tela de malha fina. A análise do colágeno ósseo com zooarqueologia por espectrometria de massa indica que as agulhas foram feitas de ossos de raposas vermelhas, linces, leões da montanha, linces, e lebres ou coelhos. Extremamente surpreendente que essas agulhas fossem feitas de pequenos carnívoros. A equipe de arqueólogos esperava descobrir que as agulhas foram feitas de ossos de bisões ou mamutes, mas logo perceberam que usar os ossos finos dos membros e patas de animais menores reduziria a quantidade de trabalho necessária para produzir cada ferramenta. As agulhas provavelmente eram usadas para fazer roupas quentes e sob medida. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de viagem pelo passado, descobertas arqueológicas incríveis. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!